Olá, meu nome é Evelyn Baptista, eu sou nutricionista e fisioterapeuta e aluna da turma de pós-graduação em Nutrição Esportiva e Estética coordenada pelo professor Rodolfo Pérez. Hoje eu vim aqui para falar sobre a sensibilidade ao trigo não celíaca. Então essa é uma patologia que ela comete principalmente mulheres em torno dos 38 anos, então mulheres de meia idade, que foi excluído o diagnóstico de alergia ao trigo e de doença celíaca. Uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração é que nessa situação de muitas pessoas retirarem o glúten por conta própria da dieta, muitas vezes quando vão fazer a biópsia intestinal, os exames sorológicos, acaba dando um falso negativo para a doença celíaca. E esse pode ser um falso diagnóstico, então é importante sempre que o paciente esteja consumindo o trigo quando ele for fazer esse exame para não dar esse falso diagnóstico. Então, descartado essas duas patologias, aí sim pode-se desconfiar da sensibilidade ao trigo não celíaca. Que ela diferencia muito da doença celíaca, além dos sintomas gastrointestinais, como constipação, diarreia, dor abdominal, inchaço. Ela se diferencia porque na sensibilidade é comum também os sintomas extraintestinais, como ansiedade, depressão, sensação de mente enevoada, fadiga, falta de bem-estar, que acaba não tendo na doença celíaca. Então é sempre importante orientar esses pacientes para quando tiver que retirar da alimentação, acaba que o tratamento é a exclusão do trigo da alimentação e não se sabe ainda se consegue ou não reintroduzir pós essa retirada, né? Se tirando 2 anos a gente consegue reintroduzir, ainda não se sabe. Alguns casos pode ser sim que melhore, e em outros casos pode retomar os sintomas. Falando em sintomas, eles acontecem normalmente em torno de horas ou até dias após a ingesta do trigo. Então, isso é uma das coisas que dificulta o diagnóstico, porque muitas vezes quando a pessoa ela começa a sentir mal, pode ser que ela consumiu isso há 3 dias atrás. Então, isso é um fatores limitantes, né, que dificulta o diagnóstico da sensibilidade. Tem que ter uma atenção muito grande para analisar os outros sintomas e por exclusão, fechando esse diagnóstico. Outro ponto importante também é que na sensibilidade ao trigo não celíaca, a maioria dessas pessoas tem na família alguém que tem ou doença celíaca ou algum grau de sensibilidade. Então isso mostra que na mesma família a gente consegue ter graus diferentes de sensibilidade ao trigo. Outra questão é que não se sabe ao certo se é realmente o glúten. Apesar de muitas pessoas falarem do glúten, não se sabe ao certo se é só o glúten que causa esses sintomas. Também desconfiam que possa ser até dos pesticidas que são usados para tratar no plantio do trigo. Então, assim, o tratamento é a exclusão total. Está relacionado também com desbiose intestinal, com hiperpermeabilidade intestinal. Então, por isso que em alguns casos pode ser uma sensibilidade transitória. Tratando esse intestino, a gente consegue fazer esse paciente talvez consumir em algumas quantidades determinadas. Alguns outros podem até ter uma vida conseguindo consumir mais frequentemente. E vai ter aqueles pacientes que não vão conseguir realmente retomar o consumo. E infelizmente é só na base do teste de provocação alimentar, porque ainda não tem marcadores para determinar de fato o diagnóstico.